Nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho a respeito da sexualidade na adolescência, mais especificamente para aquela pessoa, né, para o adolescente com TDAH. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo. Então, a gente já sabe, né, que o período da adolescência é um período em que a pessoa, né, tá saindo aí dessa fase da infância para entrar na vida adulta, e o adolescente, ele sofre mudanças fisiológicas, hormonais, e aí tem um interesse maior voltado para a questão da sexualidade, para descobrir o próprio corpo, a busca do prazer. Então, esse é um momento que é comum para todos os adolescentes, mas que a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai pensar no adolescente com TDAH. Por quê? Então, porque a gente já sabe os sinais, né, tanto da desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade, que já está explicada em outros vídeos, já está presente, né? A gente sabe que o TDAH, então, ele deve estar presente os sinais e sintomas desde a infância, então já estão presentes. E aí a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, por quê? Porque na infância e na adolescência, a gente ainda não teve o desenvolvimento completo neurológico dessa pessoa, que é esperado que aconteça lá próximos, depois dos 21 anos de idade. A última parte ali a ser desenvolvida no nosso cérebro é o córtex pré-frontal, que é uma área responsável pelo controle de impulsos. Então, entre outras funções, uma das funções é o controle de impulso. Então, tem essa questão. O adolescente ainda não teve essa formação completa, não teve esse desenvolvimento completo neurológico, só que o adolescente com TDAH, ele tem um déficit, né? Então, ele vai ter uma dificuldade maior ainda em controlar os impulsos. Então, por que a gente fala desse cuidado que deve ter, que a gente já tem dado em literatura, né? Bastante importante. Por que o TDAH é considerado um problema de saúde pública? Porque a gente já sabe que se esse jovem, né, se essa criança e adolescente não tiverem recebido o apoio necessário, os cuidados necessários, o tratamento necessário, ele vai ter chances maiores de evadir a escola, a gravidez na adolescência, envolvimento com drogas, enfim, a gente já tem uma série de dados importantes que nos mostram que o adolescente com TDAH, quando comparado à população de um modo geral, vai ter uma tendência maior a se colocar em riscos. Então, quando a gente fala da questão da sexualidade, tem a questão da gravidez na adolescência, que a gente já sabe, e tem toda uma questão de se colocar em risco. A questão da gravidez é um ponto, mas a gente tem as doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem uma exposição de risco, então ter relações sexuais em lugares inapropriados, então ter uma exposição de risco muito maior. Isso é dados, tá, gente? A gente tem dados de literatura que são muito importantes, que a gente precisa considerar, por isso que a gente fala tanto, né, da importância da avaliação e do atendimento precoce, o acompanhamento, porque essas questões no início aí da vida adulta, né, na adolescência ou o jovem adulto, vai trazer uma responsabilidade ou pode trazer alguns prejuízos que vão ser muito significativas para a vida adulta dessa pessoa. Então a gente precisa tomar esses cuidados, precisa orientar, precisa falar sobre as questões da vida sexual, sobre os riscos, né? Então, em que momento, aonde, quais lugares, de que forma, enfim, a gente precisa falar muito, orientar de um modo geral para todos os adolescentes, mas a gente tem que ter um cuidado um pouquinho mais específico com os adolescentes com TDAH. É uma tendência, isso não significa que todo adolescente com TDAH vai se expor em risco, vai evadir a escola, não é isso. Os dados só demonstram que a tendência é maior, a chance é maior quando comparado aos adolescentes que não têm TDAH. Então é só um alerta, um cuidado que a gente pode ter para a gente preservar esse adolescente para que ele tenha o mínimo de prejuízos possíveis nessa fase, para que ele tenha depois o início de uma vida adulta adequada, se desenvolva, enfim. E aí tenha um desenvolvimento saudável, um desempenho acadêmico adequado, enfim, um desenvolvimento de um modo geral da sua vida próspero e com qualidade de vida. Então, se você tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se tiver sugestões, comente aqui também. Gostou do vídeo? Deixa um like. Até a próxima.